Somos começo. Somos atitude. Somos mudança. Somos propósito. Somos as vozes de muitas almas. Somos vozes de impacto. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Vozes de Impacto, né, Amanda? Sim, muito animadas nesse novo projeto indo ao ar. Sim, muitas felicidades. É a nossa primeira experiência aqui sendo podcaster, então a gente pede para vocês acompanharem essa jornada junto conosco. Mandem suas perguntas, suas dúvidas pelas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, somos @souimpacto. Lembrando que é sempre Sou de Alma, que inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, hoje no primeiro episódio traremos bastante sobre a nossa história, como tudo começou, o porquê de algumas coisas, né, Vivi? Mas a gente não podia dar início a esse nosso primeiro episódio sem tirar um momento para agradecer a Agita Soluções Digitais por estar apoiando a gente, né, nesse projeto, acreditaram na gente desde o primeiro segundo, se é assim que a gente pode dizer. E a gente está muito feliz. Então, a Agita tem diversas soluções digitais, de marketing, estúdio de podcast, enfim, tudo que vocês precisarem, podem contar com eles. E aqui, de verdade, para começar com o pé direito esse nosso primeiro episódio, a nossa eterna gratidão. Exatamente. Bom, e agora a gente queria começar com uma pergunta polêmica que vai aparecer aqui na nossa tela, e a gente já queria aproveitar e explicar para nossa audiência como vai funcionar os nossos episódios. Nós sempre teremos uma pergunta que vai guiar basicamente aqui o contexto, a conversa e o desenrolar com a gente e também com os nossos convidados, que nós teremos alguns convidados já programados aí para os próximos episódios, então não perca. Então, a pergunta de hoje é: até que ponto as grandes corporações têm a responsabilidade de resolver problemas sociais e ambientais, ou isso deve ser exclusivo do governo ou organizações não governamentais? Polêmica. Polêmica. Inclusive, quem acompanhou a gente no episódio do AgitaCast, a gente falou um pouquinho sobre isso, a gente já resolveu trazer esse assunto para o nosso primeiro episódio. Então, se você sabe a resposta, o que você imagina para essa pergunta, deixa aqui nos comentários. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa aqui nos comentários. Se você está pelo Spotify, pode mandar pra gente a sua resposta lá pelo Instagram, que nós estamos curiosos para saber o que você, a nossa audiência, está pensando sobre essa pergunta. Sim. E a gente está muito feliz de poder começar esse episódio, então, para a gente discutir sobre esse tema tão importante e juntos chegarmos em alguma conclusão, ou não, no final do episódio. E, Vivi, eu acho que é bem legal a gente começar trazendo um pouco pro pessoal, né, o que é a Sou Impacto, quem somos, o que é o ESG e a responsabilidade social que a gente tanto fala, porque tem tudo a ver com essa pergunta que a gente trouxe aqui hoje também, né? Exatamente. Se você sabe já o que é ESG, responsabilidade social, uma dessas siglas aí que a Amanda tá falando, comenta aqui pra gente também, pra gente conhecer um pouco sobre a nossa audiência, saber o que vocês sabem e qual tipo de conteúdo nós vamos trazendo aqui. Lembrando que o nosso podcast, ele tem justamente essa intenção, disseminar cada vez mais o conhecimento e esses debates provocativos sobre responsabilidade social e como nós podemos mudar o mundo dentro das nossas possibilidades. Exatamente. E quando a gente fala em ESG é uma sigla americana, né? Que vem do ambiental, do social e da governança. Nós, aqui na Sou Impacto, a gente trabalha exclusivamente a questão social, damos mais enfoque, na verdade, na questão social, porque intrinsecamente, no paralelo, a parte ambiental e de governança, ela perpassa para o social, né? Se as pessoas não estiverem sendo olhadas, se as pessoas não estiverem sendo cuidadas, se não tiver esse gerenciamento de pessoas, então o ambiental e a governança, ela também não acontece. Exatamente. Tudo é através de pessoas, né? Na Sou Impacto a gente sempre fala sobre isso, eu e a Amanda. Pessoas é o que faz as coisas acontecerem, é o que move o mundo. Então, se a gente não olhar para o social, para a responsabilidade social, efetivamente as nossas outras vertentes não vão girar. E um dado muito importante é que a ESG começou aí a ser disseminada a partir de 2004. Então, não é algo tão novo assim como a gente imagina, mas é que nos últimos tempos isso veio com mais força para o meio corporativo. E o ESG, na verdade, ele vem lá da ONU, né? Vem das ODSs. Já teve, se a gente pode até trazer um dia, né, toda essa jornada de como existem as ODSs, ESG, enfim. Mas a ONU lá fez a Agenda 2030 e nela contém os 17 ODSs, que são 17 objetivos, né, sustentáveis da ONU.
Então, a partir disso, considerou-se o ESG como uma forma de aplicar essas ODS, né, essa intenção de agenda no meio corporativo, que justamente tem a ver com aquela pergunta que a gente fez. Já que os ODS são muito voltados a instituições governamentais, ESG vem muito mais com uma pegada voltada ao meio corporativo. E ele já existe aí desde 2004, então é bastante tempo que vem se falando sobre isso. Sim, a sigla foi cunhada em 2004 justamente para trazer uma série de critérios que orientam e direcionam as empresas de como ter uma responsabilidade, que provam, na verdade, o comprometimento que a empresa tem com todo o ecossistema, que a cerca. Então, por isso que a gente fala tanto de pessoas, que daí envolve colaboradores, comunidade, cadeia de fornecedores. Quando a gente fala em governança, a gente fala toda essa questão de prestação de contas, de governança, né, de prestação de contas, de transparência, isso, obrigada, Vivi, era essa palavra que eu estava procurando, e também aquela questão da empresa não se envolver em polêmicas, em escândalos de corrupção, e o ambiental, que na verdade é o que todo mundo mais conhece, né, que todo mundo já ouviu falar. Então, quando a gente fala de práticas para cuidar e recuperar um pouco do dano que a gente já fez em relação ao meio ambiente. Mas a gente aqui nesse podcast justamente tem a intenção de desmistificar esse tema, de trazer para a realidade, sabe? Porque a gente sabe que você aí que está ouvindo a gente provavelmente já escutou, já ouviu falar sobre ESG, até sabe o que significa, mas é um termo tão distante, um termo tão, legal, mas só empresa grande faz isso, é só empresa que tem que trabalhar com isso. Então, a nossa ideia com esse podcast educativo é justamente tirar, né, desconstruir tudo isso e mostrar como que você pode fazer parte dessa mudança junto com a gente. Exatamente. E uma coisa muito interessante é que quando a gente está falando sobre responsabilidade social, nós falamos muito sobre, mas isso é só para grandes empresas? Será que uma empresa pequena, um empreendedor, uma startup, uma ideia que está nascendo agora de uma forma inovadora também pode ter responsabilidade social? E a nossa resposta é que sim, sempre conseguimos ter, independente do tamanho, do espaço do seu empreendimento, ele sempre pode ter responsabilidade social, porque responsabilidade social a gente não está falando sobre apenas a comunidade, mas também sobre toda a nossa rede de colaboradores. Então, já trazendo alguns assuntos específicos aí sobre responsabilidade social, é como se a empresa, no mês do Orgulho Gay, por exemplo, fizesse diversas campanhas, mas dentro da empresa não existe uma grande aceitação, ou dentro da empresa acontecem, né, alguns casos de preconceito, de invalidação, de falta de ascensão profissional, principalmente, por questões de opções sexuais. Então, é interessante que a empresa saiba que ter responsabilidade social não é simplesmente o marketing. O marketing, ele mostra aquilo que realmente acontece dentro da empresa. Se não acontece dentro da empresa, não tem como a empresa levar isso pro lado externo. Então, tudo começa internamente. Então, a forma como a gente lida com os nossos colaboradores, como a gente tem plano de carreira, como temos diversidade, como temos desenvolvimento profissional, faz com que a gente consiga reverberar isso em algum momento para que isso alcance o meio publicitário, o meio do marketing e também a comunidade. Então, nós, inclusive, temos clientes que nós fomos chamados para talvez trabalhar responsabilidade social com a vertente externa e, no fim, entendemos que primeiro precisávamos trabalhar a parte interna com os colaboradores. Então, é uma jornada que a gente fala de responsabilidade social, né? Sim, inclusive, teremos um episódio dedicado a essa nossa jornada corporativa, né, de responsabilidade social corporativa, onde a gente vai explicar todos esses estágios. Então, fica acompanhando a gente por aqui nos próximos episódios, que ainda tem muito conteúdo bacana. Isso que a Vivi trouxe é muito interessante, porque quando a gente fala de responsabilidade social, tem muito essa confusão com ações pontuais, né? As empresas às vezes pensam que fazer uma campanha de marketing ou fazer uma doação no final do ano, ali quando o coração de todo mundo tá mais quentinho, né? Tá ansiando fazer essa ajuda ao próximo, e se engana, porque a ação pontual, ela não vai trazer um retorno para a empresa, né? Ela não é uma decisão estratégica, muito menos um investimento estratégico. E é por isso que a gente defende tanto a responsabilidade social corporativa. Porque a responsabilidade social, ela é uma questão de atitude, de comportamento diário, de planejamento interno, né? De como, o que a empresa faz, como que os planos da empresa vão afetar os colaboradores, vão afetar também a comunidade que cerca ela, e é justamente esse planejamento
esse comprometimento mais a fundo de uma responsabilidade social, de um plano, né, de um projeto de responsabilidade social, que vai dar a sustentabilidade do negócio. E é por isso que responsabilidade social é uma questão estratégica. Justamente porque no longo prazo, quando você trabalha as pessoas, tanto dentro como fora, né, o impacto que você pode causar fora, isso permite que você fique no mercado muito mais tempo, fortaleça a sua marca, tanto para o consumidor final também como a marca empregadora. Então são esses alguns só dos muitos benefícios que ter realmente um plano de responsabilidade social traz para você. Muito. Nossa, a Amanda fala muito bem, né? Eu tava aqui, meu Deus do céu, como se eu já não soubesse disso tudo. Dessa vez uma aula da própria sócia dentro do podcast. Muito bom. E vocês podem se perguntar, mas como que essas duas mulheres empreendedoras se juntaram para falar sobre responsabilidade social, né? Da onde que surgiu? Os que a Amanda tava falando sobre sustentabilidade de negócio é uma coisa que nos traz para onde começou a Soul Impacto, né? Para a alma da Soul Impacto, basicamente. Nós desde sempre trabalhamos juntos, nós já nos conhecemos há muito tempo. Para quem quiser conhecer efetivamente a história da Soul Impacto, nós temos 2 Reels lá no nosso Instagram, @Soul_Impacto. Lá a gente conta bastante como a gente se desenvolveu para chegar até onde estamos. Mas basicamente nós sempre trabalhamos voltadas à sustentabilidade de projetos, de instituições, organizações que tivessem essa sustentabilidade não só no meio ambiental, mas sim de permanência de onde elas estão e crescimento. Então, dentro disso, a gente começou a estudar, começou a entender esse mercado ESG e, efetivamente, essa sustentabilidade, ela vem através de pessoas. E essas pessoas que promovem esse crescimento, esse desenvolver das empresas e, dessa forma, então, a gente consegue, efetivamente, trazer uma empresa sólida para o mercado, de forma estratégica e de um jeito um pouco mais sensível também, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Exatamente. Então, a Vivi trouxe essa questão de como surgiu a Soul Impacto, e eu acho que é bem legal a gente trazer aqui nesse primeiro episódio, né, Vivi? Porque muita gente pode ter curiosidade de, nossa, mas, bom, como a gente se conheceu, a Vivi já introduziu um pouquinho, mas, tá, e como que elas foram parar nesse ramo de ESG e responsabilidade social? Da onde veio a ideia de negócio? E o que eu posso falar para vocês é que veio de muito autoconhecimento, né? Muito autoconhecimento meu e da Vivi também. Nós somos 2 amantes nessa área, a gente está sempre se desenvolvendo e crescendo nesse sentido. E segundo, estávamos as duas num momento de vida repensando as questões profissionais e a gente percebeu que tinha muito para agregar uma com a outra. A gente falou, vamos tomar um café. E aí, desse café, surgiram várias ideias, né? Nesse café também a gente entendeu que o propósito de vida de cada uma convergia numa questão: pessoas. Tanto o meu propósito como o da Vivi estão relacionados a pessoas. A gente falou, a gente não pode trabalhar com algo diferente disso, porque senão seria hipocrisia da nossa parte. E aí, pensando também na sustentabilidade, na longevidade do negócio, a gente falou, olha, vamos dar uma estudada nas tendências, no que está em alta, no que o mercado está precisando, porque é nisso que a gente precisa investir. A gente precisa pensar num negócio do futuro, né? Não fazer mais do mesmo. E aí, foi quando a gente se deparou com a ESG. Eu já conhecia também um pouco, a Vivi eu sei que também, mas a gente se aprofundou mais nessa questão de responsabilidade social corporativa para, enfim, montar a Soul Impacto. E responsabilidade social corporativa é uma coisa que tem crescido por muito tempo, né? Como a gente conversou ali antes, o ESG ele já vem de 2004, já vem tendo um crescimento, as empresas estão percebendo o valor efetivamente de trabalhar iniciativas voltadas ao ESG, e nós, como empresa Soul Impacto, também entendemos essa necessidade e fomos elaborando então os nossos produtos, os nossos serviços, que inclusive nós vamos comentando aqui com vocês ao longo dos nossos episódios. Mas o mais importante, eu acho, de lembrar é que a responsabilidade social, ela agora está se tornando algo onde as pessoas têm essa vontade, né? Sim. Eu falo por mim, muitas vezes eu vou no mercado e eu vou comprar um shampoo, por exemplo. Não só para a marca, não só pelo preço, eu gosto de ver se aquela embalagem é reciclável e reciclada, né? Porque não adianta só o meu produto ser reciclável, eu já preciso tornar ele a partir de produtos que eu reciclei, né? Então, se a embalagem é reciclável, reciclada, se tem testes em animais ou não, se é vegano, se não é,
Porque para mim, no meu conceito de vida hoje, no meu propósito, faz sentido consumir coisas que estejam dentro da minha linha de orçamento, mas que eu sempre vou dar preferência para os que têm responsabilidade social ou ambiental. Quem lembra já de alguns grandes escândalos que aconteceram com algumas empresas, que a gente não vai estar citando aqui, né? Porque vai que, né, um dia gera um problema aí com o patrocínio, mas que teve uma questão de a empresa em si não teve nenhum problema, mas um dos fornecedores trabalhava com um trabalho escravo infantil, ou uma empresa que acabou denegrindo o meio ambiente através de liberação de produtos químicos da sua indústria no Ribeirão. Então, a gente conhece, a gente sabe desses impactos, só que por muitas vezes a gente ouvia e voltava a consumir dessa empresa mesmo assim. Hoje, a população já tem outra visão. Tem estudos que mostram aí que cerca de 1/3 da população que participam de pesquisas acabam preferindo consumir de empresas que tenham responsabilidade social e que efetivamente entendam que estão fazendo um bem para o mundo. Porque hoje, as novas gerações precisam entender que, do jeito que a gente estava vivendo, a gente não consegue mais. A gente precisa ter um pouco mais de consciência. E é importante lembrar também que a intenção de compra não necessariamente significa o poder aquisitivo, porque a gente tem visto em muitas... Pelo nosso dia a dia da empresa também, e nas pesquisas que a gente faz, e que a gente aplica, e que a gente estuda muito também, nós conseguimos perceber que a nova geração, mais ali geração Z, por ali, são as que mais têm intenção de compra voltados à responsabilidade social. Mas o grande poder aquisitivo ainda não estão na mão dessas pessoas, mas um dia vão estar, um dia elas serão os grandes CEOs aí, donos de empresas, enfim. Atualmente não é essa geração que efetivamente tem essa vontade de ter o poder aquisitivo. Mas é uma mudança geracional, a gente tem que entrar no mercado, entendendo que para ter sustentabilidade, perenidade no mercado, nós precisamos ouvir essa geração e tentar fazer com que cada vez mais nós tenhamos negócios regenerativos. Porque hoje também já não tem mais como eu simplesmente ter um negócio onde eu vou apagar o incêndio que eu mesmo causei, né? Eu preciso começar a deixar um saldo positivo, regenerativo, porque senão a gente não vai sair dessa estaca de apagar vários incêndios. Exatamente. E... além de ter que considerar que essa geração tá entrando no mercado consumidor, essa geração também está entrando no mercado corporativo, né? Estão virando funcionários, colaboradores de empresas. Então, se a empresa não estiver atenta a essa mudança de comportamento, a essa mudança, principalmente, na verdade, de valores, né? De princípios, as empresas vão enfrentar bastante desafios nesse sentido. Então, realmente, antes de iniciar a Soul, mas mesmo agora, constantemente a gente está acompanhando, sim, as pesquisas dos mercados, os números. Inclusive, tem uma que mostra que o comportamento do consumidor, ele vem mudando, né? Que 1/3 praticamente da população brasileira já mudou os seus hábitos de consumo e 40% acredita que esses hábitos são permanentes. Então, realmente, nós, enquanto pessoas, enquanto empreendedores, empresários, a gente tem que estar atento a tudo isso, tanto para proporcionar um ambiente de trabalho que seja convidativo e atraente para esses colaboradores dessas novas gerações, e também para o consumidor final, que vai sim olhar para isso na hora de escolher o meu produto ou o outro, né? Essa geração é aquela geração que move pelas mídias também, né? Então, qualquer coisa que acontece viraliza com muita facilidade e toma uma proporção muito grande. Já tem algumas empresas falando da dificuldade de conseguir ascensão profissional de alguns líderes, né? Como a nova geração evita cargos de liderança, porque eles viram nas gerações anteriores a deles sofrendo com burnout, com dificuldades, ansiedade, depressão, enfim, que são situações que acabam muitas vezes sendo elevadas pelo nível de estresse profissional. E a nova geração, a mesma geração ali que tem a preferência por empresas responsavelmente corretas, né, social ou ambientalmente, são as mesmas que preservam seu bem-estar e a sua saúde. Então, é algo que vem crescendo cada vez mais. Então, um ambiente de trabalho que, por muitas vezes, acaba sendo um meio de estresse para os colaboradores, ele precisa se tornar um ambiente um pouco mais saudável para que as pessoas consigam efetivamente se desenvolver lá e daí poder crescer. Porque, na verdade, a gente está falando sobre economia, né? Isso é uma roda viva.
um organismo vivo. Então, se os colaboradores não estão lá, não têm o potencial de compra para poder evoluir, fazer o consumo em outras empresas que também têm responsabilidade social, a nossa roda não vai conseguir girar, né? Então, são pensamentos e reflexões que a gente volta até para nossa pergunta que a gente trouxe lá no começo. Se você já respondeu ou se você ainda não respondeu, deixa aqui nos comentários do YouTube. Se você está vendo a gente pelo YouTube, se está vendo a gente pelo Spotify, manda pra gente lá no nosso Instagram. O que você acha? Será que depois dessa nossa conversa, você imagina que a responsabilidade social também está no meio corporativo ou apenas para instituições governamentais ou não governamentais? E é justamente em resposta a essa pergunta que a gente criou a Sou Impacto, né? Porque a gente entende que realmente é um mundo em constante mudança, essa nova geração vem cheia de caixinhas de surpresas e realmente precisa acompanhar a corrida, senão vai ficar para trás. E a Sou Impacto nasce justamente para dar esse suporte para as empresas, porque a gente entende que realmente é bem desafiador pensar nisso, né? São conceitos relativamente novos que estão ganhando força. Então, aquilo que a gente trouxe no começo, né? Tá, mas o que é um projeto de responsabilidade social? Então, se não fazer uma doação final do ano ou fazer uma campanha de marketing? É aí que a gente entra. Então, se vocês ficaram curiosos e quiserem saber um pouquinho mais sobre que tipos de serviços e produtos a gente tem aqui na Sou Impacto, que, né, te auxiliam nesse processo de desenvolver e implementar projetos e iniciativas de responsabilidade social corporativa na sua empresa, entre em contato com a gente, porque a gente vai ficar muito feliz de te ajudar, porque realmente os resultados, eles são duradouros e são muito benéficos. E uma coisa muito importante também é lembrar que a empresa ela tem a responsabilidade em cima de qualquer projeto que a Sou Impacto vai estar trabalhando ali, né, com eles. Então, a Sou Impacto também ela não é uma varinha de condão que a gente vai chegar lá e vai fazer tudo acontecer. Responsabilidade social é ter responsabilidade efetivamente pelo seu meio corporativo e pelos impactos que a sua empresa tem, tanto na vida dos seus colaboradores quanto na comunidade onde está inserida. Então, para isso, a gente sempre, antes de fazer um projeto, a gente tem a nossa análise. Então, a gente conversa com todos os stakeholders, com sócios, colaboradores, fornecedores ou investidores e clientes também. Então, nós conseguimos entender qual é o principal ponto de sinergia de todos esses stakeholders para daí elaborar um projeto que faça sentido e, de acordo com a nossa metodologia, a gente consegue entender quais são os principais pontos aí a serem trabalhados nesse meio empresarial para a gente efetivamente ter o resultado esperado, né? Que é essa responsabilidade social e esse negócio cada vez mais sustentável. No nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa nossa metodologia, como a gente faz essa análise, como é que faz toda esse entrelace entre os stakeholders. E aí eu acho que você vai entender um pouquinho melhor, então já fica de olho e acompanhe o nosso próximo episódio. Exatamente. Lembrando que todos os nossos episódios saem na quarta-feira, tá? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você está assistindo a gente lá pelo YouTube, lembra de curtir, de compartilhar, de comentar. A gente vai ficar muito feliz de saber qual é a sua opinião sobre a nossa resposta, sobre a nossa pergunta polêmica, mas também sobre o nosso trabalho, sobre responsabilidade social e sobre o que você está achando aqui sobre o nosso podcast, o Vozes de Impacto. Então, deixa aqui pra gente, tá? O seu comentário. Se você está ouvindo pelo Spotify, também pode curtir, pode dar lá as estrelinhas, compartilhar com todo mundo, porque a gente quer que as nossas vozes alcancem cada vez mais pessoas. Exatamente. Estamos muito felizes com esse projeto e contamos com você que está aí nos vendo e nos ouvindo para fazer esses conceitos e essas conversas, esses insights tão importantes chegarem a cada vez mais pessoas. É isso aí, muito obrigada pela participação de vocês no nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast. Deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilha com todo mundo, com a avó, com o periquito, com o cachorro. E a gente se vê quarta-feira que vem no nosso próximo episódio. Tchau! Tchau!